E amados, agora eu estou me ouvindo. Um prazer imenso para estar com os irmãos nesta manhã. Eu me sinto de volta no meu berço aqui, que eu comecei meu ministério em janeiro de 1992, né? 30 anos. Nós chegamos, eu e a família. Eu sou casado com a Tami e nós estamos fechando 40 anos em junho de casamento, de casados, né? Eu tenho Nathan, Natalie, Noelle, Nicholas e Niquela, 5 filhos. Graças a Deus, todos salvos. Inclusive, eu peguei essa Bíblia que é atualizada, que eu sei que é a versão mais aceita aqui na igreja. E na frente dessa Bíblia, a Natalie escreveu a data de salvação dela e dos 4 irmãos dela, né? Então, eu tenho dia 8 de setembro de 91, Nathan aceitou Cristo, dia 16 de setembro de 95, Natalie aceitou Cristo, 23 de setembro de 95, Noelle aceitou Cristo, dia 10 de setembro de 97, Nicholas aceitou Cristo, e dia 31 de julho de 2019, a Niquela confirmou a decisão dela. Então, graças a Deus, meus 5 filhos são salvos. Agora nós estamos começando com os netos. Eu pedi ao pastor Nathan, lá do bairro Lamin, se ele tivesse as datas. E ele me disse, não, no início deste ano um aceitou, no meio do ano outro aceitou. Nós temos 3 dos... sim. Ok? Agora é certo? Ok. Eu não tenho costume com isso. Eu grito e berro de qualquer jeito. Lá na igreja de Vila Nova, não temos grande espaço, então não é necessário um microfone assim. Mas, então, estou dizendo que a família, graças a Deus, todos aceitaram Cristo como Salvador. E estamos começando com os netos. Razão de Tami não estar comigo. Ela está em Teresina, Piauí. A nossa filha, Noelle, está casada com o pastor Joel. E eles estão implantando uma igreja nova lá em Teresina. E nasceu dia 16 deste mês de abril, o Samuel. Então, a Tami foi lá em função de ajudar a Noelle cuidar o pequeno Gabriel, que tem 3 anos. Nós estamos com 14 netos e vai nascer o 15º em junho para nossa filha Natalie. Essa Bíblia era de Natalie, inclusive ela escreveu o nome dela aqui ao lado. Então, é uma bênção. A Tami tem um versículo, se nós estamos falando da família, ela tem um versículo, 3 João só tem um capítulo, e é 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, de todas as bênçãos que eu recebi na minha vida, a maior é a salvação dos meus filhos, da minha família, que Deus possa estar dando-lhes essa mesma alegria de salvação na toda a sua família também. Eu venho de um lar cristão, meu pai era implantador das igrejas nos Estados Unidos, ele escolheu 5 estados diferentes para implantar, de Arizona a Arkansas, ao Mississippi, a Flórida, Carolina do Sul. E então eu vim desde a minha infância. O primeiro lugar que eu me lembro indo ou estando era na igreja. Meu pai era filho número 11º de 13 filhos de uma família. O pai dele era diácono. Então eu já na minha família eu sou a 3ª geração batista. E salvo pela graça de Deus, nós temos agora nossos filhos e os céus. Então, graças a Deus pela a bênção da herança que nós recebemos em Cristo Jesus. Quero convidá-los nesta manhã para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos estar olhando versículos de número 28 a 30. O tema que foi me dado para elaborar, para tratar nessa manhã,
A igreja imperfeita, o lugar perfeito para famílias nada perfeitas. A igreja imperfeita, o lugar perfeito para famílias nada perfeitas. Se nós olhamos para nossa volta, cadê aquela família que não é perfeita? A minha é perfeita, né? Eu e meu amor nunca temos problemas, nunca há discussões que fogem, né, do normal. Meus filhos, todos alinhados. Não me lembro um filho ou neto que tem pecado recentemente. Não, isso não é verdade. Todos nós entendemos, nossas famílias estão num mundo decaído, um mundo que jaz sobre o domínio do nosso inimigo Satanás. Eu ouvi o irmão Davi referindo-se à mídia, ao problema da internet, problemas gravíssimos que nós temos hoje em dia, que nossos filhos estão enfrentando, que eu, particularmente, pessoalmente, não enfrentei na escola pública lá nos Estados Unidos, onde eu me formei. Nunca me lembro alguém me ensinando que não há diferença entre que você pode escolher se quer ser homem ou mulher e tudo isso. Eu não enfrentei isso, né? Mas hoje em dia nossos filhos enfrentam evolução, enfrentam muitas dificuldades que nós precisamos entender que a igreja traz uma grande resposta, uma grande solução para famílias imperfeitas. Porque aqui nós ensinamos um Cristo perfeito, que dá pela graça perfeita, uma salvação eterna e perfeita. E nós estamos amadurecendo irmãos e irmãs na fé, para que possamos cumprir-nos com o papel, a tarefa que Deus nos deu em família a fazer. Então esta é a minha tese, que eu preciso comprovar biblicamente que a igreja é um lugar perfeito. Embora que a igreja não é composta de pessoas perfeitas, a igreja é o lugar perfeito para as famílias imperfeitas. Eu começo aqui em Mateus 11, versículo 26. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uma breve palavra de oração, depois vamos continuar. Pai amado, preciso de Ti. Todos os dias, todos os momentos, mas especialmente agora. Eu venho com responsabilidade de entregar esse recado do Senhor para nossas vidas, para nossos corações, para nossa consideração. E eu sou um homem falho, um homem fraco, um homem necessitado. Mas eu me rendo a Ti, Pai, eu peço que Teu Espírito possa me encher nesse momento, que a palavra que sai da minha boca seja agradável a Ti e útil para nós entendermos este assunto. A importância de uma igreja composta de famílias imperfeitas, mas entendendo que este local é o lugar para as famílias crescerem na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Pai, faça a Tua vontade em mim, através de mim, em nós, através de nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Um homem uma vez me deu o maior elogio que eu já recebi como pastor. Quando ele me disse: pastor, a sua igreja é o lugar para as pessoas que outra igreja alguma quer. Quando ele me disse isso, eu disse: glória a Deus. Porque quando eu vou à palavra de Deus, eu descubro um Senhor e Salvador preocupado com pessoas que ninguém mais se importava. E assim eu vejo o ministério, o alvo da igreja local, no mês de família, no mês qualquer. Nós devemos estar seguindo os passos de Jesus Cristo, porque a igreja é o lugar perfeito, conforme nós lemos aqui em Mateus 11, 28 a 30, deve ser o lugar perfeito para famílias desordenadas serem regeneradas.
deve ser o lugar perfeito para famílias cansadas serem restauradas. Esta igreja deve ser o lugar perfeito para os sobrecarregados, com fardos e cuidados. Um lugar onde eles podem achar o descanso. A igreja, cumprindo-se com sua missão neste mundo, será um lugar perfeito para pessoas imperfeitas, porque aqui não há restrições de idade, não há restrições neste lugar, barreiras educacionais, não existe nesta igreja restrições políticas, as portas estão abertas para o mais insignificante, para a pessoa que nós menos iríamos esperar chegar até Cristo. Enfim, a igreja é o lugar para os perdidos de todos os gêneros. Pensem comigo, e se quer folhear, nós não vamos estar com tempo de olhar profundamente a cada caso, mas eu vou no livro de João. E nós vamos começar em capítulo 3, e só lembrando-nos de algumas pessoas que Jesus envolveu-se, algumas pessoas que Jesus procurou, para entender que a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Porque nós somos, afinal, o corpo local de Cristo. Nós representamos Jesus Cristo aqui no bairro Tristeza. E, por fim, vários irmãos vendo de outros bairros, mas aqui nosso local, nossa comunidade. Nós somos os representantes de Jesus. Então, devemos nos compor como Jesus comportava. Aqui em João 3, nós temos Jesus falando com um homem religioso. Então, deixe-me lhes dizer que a igreja deve ser semelhante a Cristo. Deve ser um lugar onde um religioso pode ser convertido. Eu não conheço muitos que estão presentes nesta manhã, mas em meu caso, eu recebo visitantes religiosos. E eles estão até cobrando que nós temos poucos cultos, porque estão acostumados a cultos todos os dias. E vários horários. Muito religioso. Mas sem Cristo. E nós devemos ter uma igreja onde até um religioso, ao chegar, vai entender o evangelho e poder aceitar Cristo. João 4. Jesus foi à procura da mulher samaritana. Olha só, essa mulher estava procurando por amor em todos os lugares errados. 5 maridos, já estava experimentando com o sexto. E Jesus fez questão. Jesus fez questão de ter um encontro com ela. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas? Sim. Em João, capítulo 5. Nós temos um homem à beira do tanque de Betesda, 38 anos ficando lá esperando alguém ajudá-lo. E ninguém ajudou-lo a ele descer ao tanque para ser curado. A igreja semelhante a Cristo vai levar o pão da vida aos famintos, como em João 6, na multiplicação dos pães e dos peixes. Uma igreja vai pregar perdão para a mulher pega no ato de adultério, com o conselho de ela ir e não pecar mais. Em João, capítulo 8. Uma igreja semelhante a Cristo, uma igreja, lugar perfeito para pessoas imperfeitas, seria que nem em João 9, oferecendo visão espiritual, olhos abertos aos cegos nascidos na cegueira do pecado. Em João capítulo 10, a igreja pregará somente Cristo como bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas e oferece segurança eterna àquele que deposite sua fé, sua confiança nele. A igreja somente ao semelhante a Cristo pregará esperança na ressurreição dos mortos, como Jesus em João 11 pregou, ensinou Maria e a Marta. Então pense bem, só nesses exemplos, como a igreja é um lugar perfeito para famílias imperfeitas.
Jesus mesmo procurava esse tipo de pessoa. Jesus mesmo se importava com essas pessoas cansadas, essas pessoas desordenadas, essas pessoas desestruturadas. Jesus estava atrás deles. Alguém disse que a igreja é como um porto seguro nas tempestades da vida. Então essa igreja deve ser um lugar onde as famílias aqui de Porto Alegre, que são bagunçadas demais, possam chegar e ser acolhidas aqui e recebem o tratamento que nós vemos no livro de João. Então, o lugar perfeito para aqueles cujas vidas são arruinadas por relacionamentos falsos e fraudulentos, como a mulher no poço. As pessoas desamparadas, incapazes de vir até o Senhor, nós devemos ir até eles, como a igreja, como o homem no tanque de Siloé. As pessoas que estão vagando, famintos, atrás de uma vida, pensando em achar uma vida numa outra igreja, numa outra porta, numa outra denominação. Como aquela multidão, nós devemos levá-los o pão da vida, oferecê-los a água da vida. Esta igreja, amados, é a solução para a vida manchada, a vida suja, a vida sobrecarregada pelo pecado. Jesus é a resposta e nós conhecemos Ele. Então, sim, essa igreja definitivamente é o lugar perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Salvador perfeito. E Ele nos ensina em Mateus 11, 28 a 30, onde nós começamos, a procurarmos as famílias cansadas, a procurarmos as famílias sobrecarregadas com a mensagem de salvação por Cristo Jesus. Como nós estamos indo? Como nós estamos nessa nossa tarefa como igreja, como irmãos e irmãs na fé? Será que nós estamos nos cumprindo essa missão que honra nosso Senhor e nosso Salvador? Entendendo que nesse lugar nós nunca vamos ter a perfeição. Nunca vamos chegar a uma patamar que ninguém mais peca, que nem mais tem problema de família, ninguém mais tem problema de relacionamento, ninguém tem problema qualquer. Não, nós sempre vamos ter. Mas Jesus é a resposta. Olha comigo em Lucas 14, 23, um versículo aqui que eu entendo, eu estou puxando do seu contexto, mas eu quero fazer essa aplicação. Nesta manhã não vamos entrar em detalhes na parábola que Jesus está ensinando, da grande ceia, mas só eu quero, em Lucas 14, 23, dizer-nos: respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Então eu entendo, como pastor, como salvo por Jesus Cristo, eu preciso estar à busca, à procura. Essas pessoas que nem Jesus, em João 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que nós olhamos. Pessoas bagunçadas, pessoas difíceis a lidar, mas pessoas que em Jesus morreu. Então aqui, nessa igreja, Batista Fundamental, bairro Tristeza, essas pessoas devem ser procuradas, amadas, mostradas a verdade, guiadas pela fé, dadas a verdade, conduzidas a Cristo, nutridas em sua fé nova fé, ensinadas a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como estamos indo? Como igreja. A nossa igreja é conhecida como um lugar onde todo mundo é bem-vindo. Você tem, pessoalmente, uma lista de pessoas que está evangelizando. Tem alguns nomes que leva a Deus em oração todos os dias e procura a evangelizar. Você tem uma lista de contatos que está tentando trazer à igreja, entendendo, não importa a situação da vida deles, este é o lugar perfeito por eles ouvirem as boas novas em Cristo. Você é o primeiro de cumprimentar um visitante que aparece à porta da igreja, não o julgando pela sua roupa, o seu cheiro, às vezes falta de educação. Não, mas
Louvado seja o Senhor, você vê, vem outro candidato, outro candidata. Para a graça de Deus, você vê aquela visitante, o que pode ser em Cristo Jesus. Esses visitantes muitas vezes são que nem a mulher no poço, o homem no tanque, a multidão cansada correndo de um lado a outro em busca de algo que nós entendemos não é algo, é alguém. Seu nome é Jesus. Eles muitas vezes são profundamente envolvidos em pecados terríveis, como aquela mulher em João 8. Pego no ato de adultério. E muitas vezes sedentos da água da vida, famintos do pão da vida, vagando cegamente. Ou alguns procuram a igreja depois de enterrar um ente querido. Eles estão desesperados. Ninguém dá consolação a eles por ter enterrado há pouco tempo um membro da sua família. Meus amados irmãos, nós temos a gloriosa oportunidade de sermos um farol aqui no alto de Venceslau Escobar. Em nossas casas, em nossos bairros, em nossos serviços, nós podemos apontar os imperfeitos de qualquer família para o Salvador perfeito, para Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Que emoção nós devemos sentir para podermos oferecer de graça vida eterna em Cristo Jesus a qualquer um. Não importa se está realmente cheio de vícios, imoralidade, mágoas e desgostos e tudo mais. Não. Nós temos a solução. A pessoa é Jesus. Eu quero que nós lembremos em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, algo muito importante. Porque nós, às vezes, esquecemos de onde vemos. Nós nos esquecemos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E, por causa disso, pode ser, às vezes, que a igreja não é tão aconchegante para o visitante, porque ele não se sente bem-vindo. Ele se sente meio afastado, meio, não sei, recusado. Mas aqui em 1 Coríntios 6, versículo 9, não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O irmão está dizendo, amém, aleluia, é isso aí, pastor. Mas olha o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Irmãos, todos nós, eu falei que eu me criei num lar cristão, é verdade. E muitas vezes o lugar cristão é o melhor lugar de esconder. Deixe-me dar um alerta, um aviso de um vovô, além de pastor. Cuidado com as decisões de salvação dos seus filhos. Cuidado. Eu mencionei, eu dei aquela lista e eu mencionei por último que a Niquela. 2019, pastor, isso é 2020, há 3? Mas eu tinha Niquela por salvo por muitos anos. O problema é que eles estão acostumados de ouvir linguajar cristão, eles têm como repetir todas as frases, eles sabem orar, porque estão criados. A igreja, quando está aberta, lá estão eles, ou elas. Então, meu pai, falecido agora, muito inteligente, muito sábio, disse para mim, filho, se você chegar ao ponto na sua vida que não está com certeza absoluta, se morresse naquele dia iria para o céu, nada lhe impeça parar e pedir perdão do Senhor.
Ah, mas eu fui criado lá, meu pai era pastor, eu preguei, eu já dei. Não. Então, eu dou graças a Deus que, até pelo testemunho próprio, meus filhos estão dizendo que são salvos. Mas no caso da Niquela, muitos anos na igreja, até na faculdade cristã. E ela mesmo disse que ela não era salva. Então, a razão que eu digo, toma cuidado. Ah, meu filho, mas você é salvo porque eu me lembro, eu ouvi você orar. Mas eles oraram só para agradar o pai, o adulto que estava na sala. Se eles chegam ao ponto de duvidar, eu não estou pregando salvação, perto de salvação, não. Mas eu estou dizendo, tem o bom senso de deixar o Espírito Santo lhe guiar nesses momentos de falar com seus filhos. Não force o assunto. E se eles demoram para ser salvos, eu não estou dizendo que eles já estão na igreja desde a infância e estão já adultos e não são salvos. Não, mas dá um tempo. Dá um tempo. Quando eles estão pequenos, nós temos todo o interesse da salvação deles, mas vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Ok? Bom, de volta aqui, então, todos nós vemos do lamaçal do pecado. Devemos entender, lembrar disso. Ah, mas pastor, falando é drogado, Beltrano já é, não sei quantos relacionamentos ela tinha. E eu? Se qualquer pecado diante de Deus é o suficiente para me mandar para o inferno eu iria, porque eu sou pecador. Eles vão para o mesmo inferno. O mesmo Salvador que me resgatou tem a solução por eles, que faz a igreja o perfeito lugar para pessoas imperfeitas. Este é o lugar. Eles devem chegar. Bom, temos aqui os passos, eles foram lavados, nós fomos lavados, santificados e justificados. Ok? Esse lavado pelo sangue de Jesus, uma vez para sempre. Santificação em 3 fases. Santificado da pena da morte eterna, o momento que aceitamos Cristo. Estamos sendo santificados do poder do pecado em nossas vidas, enquanto nós caminhamos com Cristo, obedecemos Ele, aprendemos, apliquemos a palavra de Deus. E um belo dia vamos estar salvos ou santificados da presença do pecado para toda a eternidade. Isso só quando chegamos lá. Razão, motivo que eu posso dizer que a igreja não é perfeita. Não chegamos lá ainda. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse que eu não tenho alcançado. Não é que ele não é salvo. Ele não chegou à maturidade, até ele mesmo queria estar. Sempre há espaço para crescer na graça e conhecimento do Senhor. Então, santificação e justificado é um termo bancário. É colocado na minha conta a justiça de Cristo por causa da morte dele na cruz. Quando eu aceito ele como Salvador, eu estou sendo justificado, mas mesmo 3. Justificado da pena, estou sendo justificado do poder e um dia será justificado da presença. Dá um tempo. Dá um tempo para as pessoas que estão chegando à igreja entender isso. Nosso objetivo é nos conformar à imagem de Cristo. Então, nós somos pessoas imperfeitas, nós provamos a graça perfeita de Deus e nós percebemos que Ele ainda está trabalhando em nossas vidas. Esse é que dá à igreja esse intuito de ser um lugar perfeito para os santos imperfeitos, para os pecadores de todas as espécies chegarem. E aos perdidos nós oferecemos um Salvador, que eles muitas vezes nem sabem ele que eles buscam. Aos que lutam em seu pecado, nós apresentamos o Salvador que oferece vida vitoriosa, vida em abundância. Aos irmãos fracos, tentos a cair de novo e de novo e de novo, nós apontamos para a rocha eterna, onde eles podem firmar seus pés e tendo estabilidade e força para vencer a vida. Então, nós dizemos a todos: venham beber
da água da vida livremente. Venha comer fartamente do pão da vida. Venha, encontre ajuda, esperança, salvação, vida eterna, razão de viver. Venha à igreja. Venha à igreja. O lugar perfeito. Por quê? Porque nós somos compostos aqui de pecadores lavados, pecadores separados, pecadores justificados, pecadores salvos pela graça de Deus. Mas se hoje de manhã, irmão, está me dizendo, irmã, está pensando, puxa, não, isso não é para mim. Se o irmão, irmã, é espiritual demais para importar com almas perdidas. Se o irmão, irmã, está pensando que, não, mas tem pessoas que não têm lugar aqui em nossa igreja, não. Posso lhe dizer alguma coisa? Você está errado. Diante da Bíblia, diante de Jesus Cristo, a atitude dele, nós devemos entender realmente que ele quer encher esta casa de pecadores convertidos, que estão preocupados, dispostos a alcançar outros pecadores e oferecer-lhes a mesma mensagem transformadora de salvação que mudou, transformou a própria vida. Aqui nós podemos ser parte do problema ou solução, parte da solução. Que vai garantir que essa igreja batista local, cito aqui em Venceslau Escobar, se não mudou o endereço, era 3.407, a última vez que eu olhei. Essa igreja, o lugar perfeito para imperfeitos virem e serem confrontados com as boas novas do Evangelho que transforma vidas. Eu quero lhes encorajar, incentivar ainda mais uma vez. Vai às ruas, aos bairros, aos bequinhos, à procura das pessoas e enchem a casa do Senhor, porque aqui é o lugar perfeito para eles. Vou encerrar em 1 Coríntios 1, versículo 26 a 31, mais uma lembrancinha para nós, porque muitas vezes nós temos um termo em inglês, too big for your britches. Isso é uma pessoa que cresce ao ponto que as calças não cabem mais porque ele é muito... Não devemos ser isso, não. Devemos lembrar, realmente, somos barro nas mãos do oleiro. Termino aqui em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Temos alguns doutorados presentes hoje, talvez sim, talvez não, mas muitas nossas congregações não têm os doutorados. Muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu a nós. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha o versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. E triste e cansada minha alma não via perdão para mim. Estando no meio das trevas bem clara, uma voz eu ouvi, dizendo-me, sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei. Era a voz do meu mestre falando palavras de amor. Clamei, sou um pobre perdido. Tem compaixão, Salvador. Então me entreguei a meu mestre. Feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi ele que me satisfez. E quando, por graça de Cristo, o céu alcançar, afinal, louvores darei para sempre
a quem me deu vida eterna. Obrigado, Pai amado, que a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Que este mês de família sirva. Nós podemos chamar muitos familiares, muitos dos nossos entes queridos, à casa de Deus, onde eles vão ser amados e ensinados a verdade. E quem sabe muitos vão se converter e fazem parte não somente da família de sangue, mas da família do Espírito. Obrigado por essa igreja, pelo pastor, pelos irmãos, que eles sentem-se animados a essa tarefa de levar as boas novas às almas imperfeitas. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte. O Eduardo está preparando as coisas para o nosso intervalo daqui a pouco. E eu vou fazer o seguinte. Nós vamos abrir para perguntas depois do intervalo. Mas antes, pelo menos para a audiência da internet, eu vou fazer uma pergunta. O pastor Michael vai voltar aqui para frente e vai responder segundo a sua experiência. E aí depois nós encerraremos. Mas quero fazer a seguinte pergunta, pastor Michael. Eu anotei aqui. Isso pode chegar aqui, por favor? A pergunta é a seguinte. Na sua experiência, como fazer para que o amor possa preencher a vida de uma família cristã? A palavra de Deus é muito importante, que nós temos o tempo devocional em casa e que nós não somente fala do amor de Cristo, mas como família, em família, demonstramos esse amor. Eu dou graças a Deus por minha esposa, pela ênfase que ela deu aos meus filhos no envolvimento do ministério. É uma coisa que o pai é missionário, o pastor, a mãe é missionária e os filhos. Então, no nosso caso, nós fomos levá-los para fazer visitas, acompanhá-los para fazer evangelismo, e isso que criou amor por Cristo no coração deles. Então, eu entendo, pastor, que a maneira correta de encorajar, de incentivar amor na família é amar esse livro, ensinar esse livro todos os dias, ter oração como família, e levar a família a fazer o evangelismo fora da família. Isso que criou muito amor, meus filhos, pela palavra de Deus. Respondi ou não? Se era outra. Deixa eu só trocar a bateria aqui no microfone. Um minutinho, professor. Quantos anos já de casamento? Junho. Vou fazer uma pergunta interessante para o senhor. Como ter uma boa briga? Sempre dando razão na patroa. Uma boa briga é aquela briga que termina quando ambos entendemos que éramos errados, porque ao brigar alguém tem que ser errado. Aí nós entendemos que fomos errados e nós pedimos perdão ao Senhor e um ao outro. Gosto muito do Paulo dizendo que não devemos deitar ou dormir com uma briga, com ira. Então não deixe o sol se pôr na ira. É muito bom resolver o mais breve possível, mas no meu caso, a minha esposa é tão certa, estou falando sério, ela é tão correta que 99,9% da vez é minha culpa quando eu estou errado. Mas é a compreensão de que somos dois indivíduos, até nós dois criados em lares cristãos, diferentes. A criação dela é diferente que a minha. Então, ela tem uma certa, um certo sentido mais mão aberta, e eu sou igual a Dona Sharon.
Mão bem fechada. Eu acho que nós tivemos alguma briga, era uma briga sobre finanças. Mas nesse caso eu tinha que enforçar a minha autoridade. Não, tinha que dizer para ela, ó, irmã Tami, minha querida, vamos ter que fazer a lista. Coisa que ajuda muito nesse sentido, quando eu entendo que ela tem outros entendimentos de finanças, fazer aquele levantamento dos custos, dos preços, tudo que vai, como é que chama? Não é inventário, mas orçamento, fazer orçamento. Não está no orçamento isso esta mês, minha querida. Não vai dar, né? Mas eu entendo que é não deixar a briga continuar a crescer. Mate de vez o mais cedo possível. Eu sei que o senhor tocou no assunto em relação a Niqueila, as situações que passou, mas eu creio que muitos irmãos têm passado por isso, que é como transmitir a fé que nós, como pais, temos para os nossos filhos. O senhor tem 6 filhos, 5? 5 filhos, quais praticamente houve apenas uma situação mais complicada com a Niqueila, certo? Eu creio que talvez, pastor, seria bom, porque às vezes pode ser que alguns dos irmãos enfrentam isso dentro de casa, na questão da fé dos seus filhos e como que vocês passaram por essa situação. Porque daqui a pouco a gente vai abrir para um pouco mais de perguntas, mas a gente ainda está ao vivo para o pessoal que está em casa. E pessoas passam por dificuldades, muitas vezes não sabem como lidar. As duas perguntas elas são importantes porque sempre a gente tem que ir para a palavra de Deus. Todas as pessoas precisam entender que não existe resposta perfeita se não for na palavra de Deus. Isso é fato. Mas eu creio que dentro da experiência do pastor, por já ser um irmão com bastante bagagem, né? Seja de ministério, família e filhos, eu creio que seria bom, claro, não expor com detalhes, mas algumas situações que passou, como vocês enfrentaram, e hoje, graças a Deus, todos os filhos servindo ao Senhor, ah, como que vocês viram o agir de Deus em tudo isso, e aí depois que o senhor terminar essa resposta, a gente vai encerrar a nossa transmissão, nós vamos para o intervalo. Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar até envelhecer, não vai partir, não vai sair desse caminho. Eu fui pregar numa igreja e fui levado à cadeia, à prisão, para visitar o filho do pastor. O filho do pastor encarcerado porque ele participou num assassinato, né? Aí a pessoa pensa, mas como é que pode? Filho do pastor. Porque como eu preguei hoje à noite, hoje de manhã, todos nós somos pecadores. E o problema no lar cristão que eu toquei brevemente na pregação é a nossa ansiedade de ter todos os nossos filhos salvos. Até nós vamos numa conferência, numa série de mensagens evangelísticas e empurramos, né, nossa criança à frente para ele tomar uma decisão. E muitas vezes eles tomam essas decisões para agradar o pai, ou a mãe, ou para aliviar-se da pressão. Que eu faço, não vão me incomodar mais. E então, em nosso caso, a minha esposa, cada noite, quando ela fez as crianças dormir, ela ficou de lado da cama, conversando com eles, né, levando uma mensagem da palavra de Deus e uma oração, qualquer pedido. Foi 3 dos meus filhos que foram convertidos nessas conversas com a mãe, na hora de dormir. Então, aqueles que têm pequeninos ou netinhos até, uma boa estratégia é levar um tempinho ao fim de dia para conversar com seu filho, sua filha, e para levar a palavra de Deus antes de eles dormirem, né? Mas no caso da Niqueila, tem aquele que é abertamente rebelde. Eu posso usar o meu filho Nicolas. Nicolas era muito de nada. A bateria dele era 100% sempre. Então, eu tinha mais que segurar, controlar ele, enquanto Niqueila é bem quietinha, super atenta. Parece que ela era menos problemático de todos os filhos, mas chegou ao ponto em que ela realmente reconheceu por si mesmo. Nesse tempo eu estava empatizando. Devemos tomar conta. Não, mas você já é salvo porque estava na igreja à noite que o pastor tal pregou, você foi à frente
lembra? Né? Muitas vezes nós tentamos forçar a lembrança da criança. Se a criança não anda em paz e não tem certeza de salvação, é bem melhor engolir a soberba, que foi o caso da Niquela. Ela disse, pai, eu estava levando esse fardo por tempo, mas eu tinha vergonha de dizer que eu não era salva, porque meu pai é missionário, minha mãe é isso. Mas devemos tomar muito cuidado em dizendo para eles que eles são salvos. O meu filho Natan demora para batizar seus filhos. Uma vez eles tomaram uma decisão, e todos pequenos, né? Mordecai tem 10 agora, ele fez uma decisão com 5. Criança com 5 pode ser salvo? Pode. Mas não é uma coisa, vamos já batizá-lo para ele já saber que ele é salvo. Não, devemos dar um tempo para ele demonstrar a verdade dessa salvação. No caso da minha filha Natalie, ela tem 2 filhas que têm idade de ser salva. Uma já é salva e batizada, a outra, a Natalie, nem aceita essas decisões dela. Porque um dia ela é assim, outro dia é diferente. Então eu acho muito interessante. Todo caso é diferente, todo caso é um caso. Mas toma bastante cuidado. Se tiver dificuldade em entender se são salvos ou não, convida outro irmão ou irmã, até o pastor, para conversar com eles. Né? Porque às vezes eles querem falar sempre que o mamãe e papai querem ouvir. Eu não estou dizendo que crianças não podem ser salvos, mas caso após caso que eu estou ouvindo mais recentemente, são de pessoas que cedinho na vida tomaram aquela decisão e mais tarde entenderam que era pouco para fora. Como saber se é real ou genuíno? Na vida. E esse é o problema. Porque na vida da família, como o pastor Wesley tem, essas meninas, como é que elas vão mostrar uma grande diferença para os pais saberem que são salvos? Porque a vida delas é bem controlada. Então, mas se você vem do mundo, vamos dizer, do mundão, e teus filhos eram drogados ou não sei o quê, e eles se convertem, você vai ver muita mudança. E na vida de uma criança, eles lutam muito com isso. Mas eu não vi uma mudança na minha vida. Não é mudança na vida, é fé em Cristo que salva. Sempre voltamos para o fato que tem que ter fé em Jesus Cristo para ser salvo. Indo na igreja não salva. Falando que mãe e pai querem ouvir, não salva. É Cristo que salva e você tem que ter fé em Jesus. Então eu incentivo as famílias de falar individualmente, não fala em grupo. E não, quando estão falando de Cristo, é melhor um a um. Porque os dois vão falar um que o outro fala. Os dois vão falar o que a mãe e o pai querem saber. Muito bom falar individualmente, separado com eles. E não dizem para eles que eles são salvos. Se são pequenos, eu demoraria mais hoje que antes em batizá-los. Porque aí, uma vez batizados, eles andam com aquele pensamento, eu tenho que ser salvo porque eu me batizei. Mas o batismo não salva. É a fé em Cristo que salva. Então, quando chegam mais de juventude, adolescência, às vezes eles começam a duvidar. Não é todos que duvidam que não são salvos. Tem pessoas que são legitimamente salvos que têm dúvidas. Aí sempre a palavra que vai escolher. Vamos de volta à palavra, 1 João 5,13. E nós podemos saber que somos salvos por crer em Jesus. Eu gosto muito de João 5,24. Eu gosto de versículos como João 1,12. Versículos que mostram claramente a pessoa que tem salvação ou não. Então, só para encerrar, eu encorajaria o irmão e irmã de falar particularmente com seu filho, sua filha, e uma vez que eles querem orar, aceitar Cristo como Salvador, sem forçar. Outra coisa, deixa-me jogar aqui no meio. Uma oração repetida. Eu estou menos convencido agora que antes. Eles precisam orar uma oração que você dá para eles. Eu acho melhor uma oração que vem do coração deles, que parte do coração deles. Tenho 100%, vamos dizer, apoio dos pastores nisso, mas eu entendo que aquela coisa, repete essa aqui, Senhor, sou pecador, preciso dizer,
Aí eles vão embora e nem entendem o que eles fizeram. Eu entendo melhor que a decisão parte do coração deles e as palavras da boca. Nós recebemos uma pergunta da internet, então o senhor vai ter que esperar mais um pouco. Desligar a internet, né? Deixa eu só. O Guilherme me mostrou ali. Eu vou só ligar aqui. Para mim não tá aparecendo aqui, Guilherme. Você pode prestar seu celular. Ah, sim, já apareceu, obrigado. Armanjo Sara, que está assistindo a gente pela internet, ela pergunta o seguinte: Pastor, por favor, como abordar o evangelho para o filho que não foi criado no ensino desde pequeno? Não tem essa informação. Então, como abordar o evangelho para o filho que não foi criado no ensino desde pequeno? Talvez ela fala, vamos considerar talvez adolescente, não sei, talvez pessoas que não cresceram no lar cristão. Então, como abordar o evangelho para uma criança ou para um jovem que não cresceu no lar cristão? Eu, particularmente, tenho vários estudos, mas eu gosto muito de um que é o cronológico, que começa no início, mas os folhetos. Eu gosto muito dos folhetos. Nós estamos elaborando a terceira edição agora do folheto Novo Nascimento. Foi usado no tempo do pastor Roger, passou por uma revisão, agora nós estamos fazendo o terceiro. Eu usaria, no caso de um adolescente ou jovem, uma sugestão de ler uma literatura, sabem ler. E outra coisa é importante que nós não forcemos a decisão, mas deixa disposto material, convite à igreja. Acabamos de dizer que a igreja é o lugar perfeito. Então, muitas vezes, quando eles vêm à igreja, eles vão estudar na ED com a idade deles. Eles vão ouvir de uma forma de uma pessoa preparada, uma professora ou professor. Então, isso é muito bom. A reunião dos jovens é um lugar muito bom. Reunião Cojubaçu, por exemplo. É um bom lugar de incentivar um adolescente, um jovem que não tem Cristo a participar. Eles vão encontrar-se com jovens da sua idade salvos. Mas muita oração, muita oração, muita oração. E, eu encorajaria literatura, incentivando a leitura. Temos aqui Destino Final, é muito bom, está no site Causa para Cristo. Nós temos Conhece Jesus pela chamada. Tem vários livretes assim muito bom por essa idade que nós particularmente estamos usando na rua com jovens e adolescentes que nós encontramos.